Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Como é que vocês estão? Aqui é o professor Rafael falando. Vamos para mais uma aulinha de biologia. Na última aula nós começamos a falar sobre as substâncias, né, que vão aí compor os seres vivos, né? E aí nós começamos falando das inorgânicas e ainda estamos nas inorgânicas. Depois nós vamos passar para as orgânicas. E aí eu lembro que eu falei para vocês sobre a água. Essa aula agora eu vou falar sobre sais minerais. É uma aula bem curta, não tem tanta coisa assim para falar sobre sais minerais. Então aproveitem aí bastante essa aula. Então vamos lá. Sais minerais. Você vê muito pessoal falar que você tem que ter uma dieta rica em vitaminas, nutrientes e sais minerais. Mas qual que é a importância dos sais minerais para o nosso organismo? Bom, os sais minerais eles desempenham uma função variada no nosso organismo. Então eles vão desempenhar várias funções diferentes. Eles são componentes da nossa estrutura esquelética. Para quem Como vocês já sabem, né, a nossa estrutura óssea é formada basicamente de cálcio, né? É o principal componente. Então, vocês já sabem aí que o cálcio ele é um sal mineral extremamente importante, né, para o nosso corpo. E o cálcio também não está só associado à questão estelética também não. Vou explicar para vocês mais na frente. E aí nós vamos ter aí, né, esse cálcio ocorrendo aí na forma de fosfato de cálcio, que tem aquela vitamina também que a gente toma, né? E transmissão de impulsos nervosos, né? Então a transmissão de impulsos nervosos, ela também depende de sais minerais, como sódio e potássio, para você ter aquele processo ali de polarização das células da membrana, até para você ter o transporte ativo, alguns tipos de transporte aí, e o nosso bom e velho bomba sódio e potássio. Então você vê que os sais minerais, né, além de eles terem uma função estrutural no nosso corpo, eles também são importantes para o funcionamento do nosso metabolismo, só para vocês terem ideia. Então vamos lá. Eles vão compor aí, né, várias moléculas orgânicas aí. Um exemplo clássico aí de sal mineral que é muito importante é o ferro, né, que ele faz parte da composição da hemoglobina, que atua no transporte de oxigênio. Isso aqui é bem interessante. A hemoglobina está presente nos nossos glóbulos vermelhos, nas nossas hemácias, e essa hemoglobina ela é uma enzima. Quando a gente for estudar proteína, eu vou explicar para vocês o que é uma enzima, né? É um tipo de proteína ali com funções de catalisador que, né, ajudam ali nas reações químicas. E essa hemoglobina ela é uma enzima e ela tem a função de quê? De sequestrar o oxigênio e transportar ele aí para o nosso corpo. Ela também faz esse mesmo processo com o CO2 para eliminar ele do nosso corpo. Então a hemoglobina ela precisa de ferro, porque essa enzima, né, a central ativa dela, a central de ativação dela é o ferro, né? Então o oxigênio ele vai oxidar esse átomo de ferro ali que existe na hemoglobina. E aí que está a grande sacada dela conseguir transportar o oxigênio. Então, olha mais uma função de sais minerais. E aí nós temos essa tabelinha aqui que é muito interessante. Existem outras bem maiores, a quantidade de sais minerais que são importantes para o nosso corpo é gigantesca, né? Lembrando que sempre em pequenas quantidades, né? O sal mineral é importante para o nosso organismo? É, mas se você ingerir ele em grandes quantidades, você pode intoxicar ou até mesmo se envenenar. É um exemplo. Então, em pequenas quantidades, logicamente, nosso corpo necessita dessas substâncias em pequenas quantidades. E aí nós vamos ter aqui, né, alguns exemplos de sais minerais que são extremamente importantes para o nosso organismo. Por exemplo, cálcio. Então, o cálcio, olha só as funções dele. Ele vai formar o osso, os dentes, e ele atua no funcionamento do músculo e nervos e na coagulação do sangue. Então, olha só, os íons aí de cálcio, né, eles são responsáveis pela nossa contração muscular também. Então, olha, imagine a importância desse tipo de sal mineral para o coração, que é o músculo que está contraindo, fazendo contração muscular o tempo inteiro. Então, percebam a importância. Né? E a gente encontra ele muito presente aí em laticínios, hortaliças, né, de folhas verdes, como brócolis, espinafre e por aí vai. Então, por isso que eles falam, se alimentem de vegetais. Os vegetais eles não são só boas fontes de vitamina, mas também eles são excelentes fontes de sais minerais também. O fósforo, né, o fósforo ele forma os ossos também, dentes, né, fosfato de cálcio. Ele participa da transferência de energia das moléculas
dos ácidos nucleicos, né? Então, o fósforo ele está muito ali presente, né? Porque, não sei se vocês lembram, nos nossos ácidos nucleicos nós temos as ligações difosfáticas, né? Então precisa do fósforo. E o fósforo está muito presente em carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, feijões e ervilha, né? Então o fósforo ele é muito importante, sem falar que o fósforo é importante para a formação da adenosina trifosfato, que é a principal, a moeda energética do nosso corpo. Então, para você ver, o fósforo ele está presente nas principais reações químicas que mantêm os seres vivos, né? Então, é uma das substâncias aí mais usadas aí em todos os ciclos metabólicos que nós temos no nosso corpo. É o fósforo, formando fosfatos aí diversos. O sódio, né, nosso bom e velho sódio, que está presente nos alimentos na forma de conservante, está presente no sal também, na forma de cloreto de sódio. Então, o sódio ele vai ajudar no equilíbrio dos líquidos do corpo e no impulso nervoso, nas membranas celulares. Então, aquela bomba sódio-potássio vai ocorrer aí, nosso amigo sódio. E ele está no sal de cozinha, sal natural dos alimentos. Na verdade, gente, aquilo que eu tinha explicado para vocês, que a gente precisa de sais minerais em pequenas quantidades, hoje o sódio ele é um vilão, né? Porque a maioria dos alimentos que nós comemos tem sódio. Você tem sódio no refrigerante, os alimentos industrializados. Todo alimento industrializado, eles têm conservantes à base de sódio. Você tem sódio até no leite. Então acaba que a gente acaba ingerindo sódio em quantidades muito elevadas. E isso aí, né, causa um desequilíbrio, né, e causa, né, os problemas aí de pressão, né? Pressão alta, dentre outros aí, hipertensão. Então, bastante cuidado aí com nosso amigo sódio. O cloro, ele vai formar o ácido clorídrico do estômago. Também é um sal mineral extremamente importante ali nas contrações musculares. Ele está sendo utilizado ali também. E ele encontra-se combinado ao sódio, né, no sal de cozinha também. Potássio, ele vai agir junto com o sódio, né, no equilíbrio de líquidos e no funcionamento dos nervos e das membranas. Então, o sódio e o potássio eles são muito importantes aí para a nossa homeostase, né? E tem aquela bomba sódio e potássio também, quando a gente for estudar membrana celular, a gente vai falar mais sobre isso. E o potássio está muito presente ali em frutas, verduras, feijão, leite e cereais. Uma fruta que tem muito potássio é a banana, né? E o potássio também ele vai ajudar a gente aí na questão das câimbras, né? Que o músculo ele vai ter um acúmulo ali de ácido lático e isso aí vai provocar as câimbras, né? Que são dadas por contrações involuntárias ali, né, da fibra muscular. E o potássio ele ajuda nesse processo aí, né? Ele evita esse acúmulo ali do ácido lático e evita as câimbras. Magnésio, ele forma a clorofila, né? Então já é importante aí para as plantas e atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas. Ajuda a formação dos ossos e no funcionamento de nervos musculares. O magnésio ele é muito importante para o sistema nervoso, tá? As células nervosas elas fazem um amplo uso desse tipo de sal aí. Por isso que eles falam, come peixe, porque peixe faz bem para o cérebro, né? Eles falam isso daí. Mas por quê? Os peixes, eles são fontes de magnésio. Então, algumas hortaliças, né, também, de folhas verdes, vários tipos de cereais, peixes, carnes, ovos, feijão, soja e banana também. Olha a banana aí, benefício da banana. O ferro, que eu já tinha explicado para vocês, né, a importância dele na formação das hemoglobinas, e ele ajuda a levar oxigênio, ele atua na respiração celular. Então, ele é extremamente importante aí para a respiração celular, né. E ele é presente em fígado, carnes, né, principalmente carnes vermelhas, gema de ovo, pinhão, que é aquela sementinha lá da pinha, né, da Araucaria angustifolia, pinheiro do Paraná, legumes e hortaliças de folhas verdes, tá? Gente, lembrando aqui que quando eu falar legumes, eu não tô falando de verdura não, tá? Legumes aí são as leguminosas. Aí entra feijão, soja, essa galerinha aí. E o iodo, né? Iodo não serve só para você passar no machucado. Ele faz parte dos hormônios da tireoide, né? Que controlam a taxa de oxidação da célula e o crescimento. Então, olha só a importância do iodo. Sal de cozinha iodado, peixes e frutos do mar. O nosso sal de cozinha ele é iodado, ele recebe uma quantidade X ali de iodo
Porque antigamente a dieta das pessoas era pobre em iodo e era muito comum ocorrer na população uma doença chamada bócio ou hipertiroidismo, né, que aí inchava essa glândula, ficava com um papo, o pessoal chamava de papeira também. E isso era por falta desse iodo aí, né? Por carência desse sal mineral aí também. Aí o governo ele passou a colocar iodo no sal de cozinha e hoje em dia você pode observar que quase ninguém manifesta, né, esse tipo de doença aí, né? Que seria ali o bócio, o papeira, hipertireoidismo. O pessoal de antigamente chamava de tireoide, o nome da doença, né? Na verdade é mais ou menos o nome da glândula esse, né? E o flúor, né? O flúor ele fortalece ossos e dentes, né? E aí o flúor ele está presente na água que nós bebemos, né? A água fluoretada, a água ela tem flúor. Peixes e chás também, né? Então é importante aí ingestão de chás. Ninguém gosta de tomar chá, né? O pessoal gosta de tomar o outro tipo de chá, né? Que não pode tomar porque faz mal, né? O ayahuasca lá, cogumelo, isso aí não pode tomar não, faz mal. Mas os chás aí, diversos, chá verde, chá preto, né? Eles também são ricos aí em flúor. E ele é muito importante para esse fortalecimento aí dos ossos e dentes. Antigamente o dentista ele tinha um negócio de quando você é criança, né? Você ia lá no dentista, ele metia flúor lá no seu dente, lá sem dó, jogava flúor, que é a coisa toda. Só que já tinha flúor, né, na água, e aí, como o dente da criança é uma dentição que está em desenvolvimento, aí criavam as manchas brancas no dente. Eles chamavam de fluorose, né? Hoje em dia você vê que o dentista ele não faz mais tanto tratamento com flúor no dente das crianças, porque você tem flúor no creme dental e você tem flúor na água. Aí, por exemplo, você vai lá no dentista, ele fica jogando flúor no seu dente. E aí, hoje em dia, você vê que você não vê muitas crianças com manchas brancas no dente, né? Que é a fluorose, né? É por causa dessas questões. Bem, sobre sais minerais é basicamente isso. Eu falei que era uma aula pequena. Estudem com afinco. Vamos lá. Salam aleikum. Fiquem com Deus, meus queridos.